Se não fuera para a regulação social, não existe a norma. Existe a liberdade absoluta. E a liberdade absoluta vem do direito e faz restrições em função da sociedade, com uma função social. Algumas constituições falam de função social, mas a existência do direito é para a função social. Então, a propriedade privada não vai deixar de existir. A propriedade privada é direito individual. Como se exerce este direito? Que as pessoas pensam que podem pensar que determinadas tipologias de propriedade se exercem de forma absoluta, como está escrito como Código Civil de forma absoluta. É a forma de dizer. Pero o direito é direito individual. O direito civil, em direito privado, digamos assim, em o direito anglo-saxão, não tem uma definição muito estrita de propriedade imobiliária. Eles, com mais precisão, falam de bundle of rights, que é, em verdade, a propriedade imobiliária são vários direitos que fazem a ideia de propriedade. Por exemplo, em direito francês, todo esse bundle of rights a definição civil é o direito de usar, de desfrutar e de disponer. Este é o contenido do direito de propriedade, que foi descrito em la lei. Pero a pergunta é como usar, como desfrutar e como disponer. É isto que é a regulação da propriedade privada. A Constituição alemã é muito precisa. Diz, se garantiza a propriedade, que é conceito amplo, e o direito de sucessão. Su contenido e seus limites estão determinados por la lei. 2. La propriedade obliga. Su uso deve servir ao mesmo tempo ao bem-estar da coletividade. Então, temos aí alguns conceitos que é interessante a precisão da Constituição alemã. Se diz, se garantiza a propriedade, pero a Constituição alemã, como todas as constituições, não definem o que é propriedade. Porque hoje a propriedade é ter patrimônio. A ideia de que a única propriedade que está garantizada é a propriedade imobiliária é uma deturpação. Porque uno pode ter, por exemplo, propriedade de direitos de autor, que valem muitíssimo. Por exemplo, se tem uma casita que vale $50.000, ou se é herdeiro de musicista famoso, como em Brasil, Villa-Lobos, por exemplo, que vale mais como propriedade? Ser herdeiro de Villa-Lobos, ou de Antônio Carlos Jobim, ou que tem musicista, ou outro musicista que tem direitos, que ganha muitíssimo com seus direitos de autor, de músico, ou ter uma casita de $50.000. É óbvio que ter direito de autor, sendo autor famoso, é muito mais rico. Ou tem créditos em banco, se tem 2 milhões de créditos em banco qualquer, e uma casita de $50.000, se protege qual? A propriedade da casita, mas não se protege o crédito do banco? Então, o crédito bancário é propriedade. Quando a Constituição garantiza a propriedade, qualquer propriedade, ela vai definir tipologias de propriedade e dizer para cada propriedade qual é o contenido desta propriedade, quais são os limites dessa propriedade que são determinados por la lei. Para a propriedade imobiliária, o Código Civil diz que a propriedade se chama real, diz que o contenido é
que la propiedad tiene la facultad de usar, disfrutar y disponer. Este es el conteúdo, pero no cómo usar, cómo disfrutar y cómo disponer. Las leyes en general van a decir los límites de usar, los límites de disfrutar y los límites de disponer. Dos, una cosa interesante. Una cosa es tener la propiedad como un derecho individual. Yo tengo una propiedad de la casita de $50,000. Si yo muero, acaba mi propiedad. Para que la casita pase a mi hijo, a mi hija, a la sucesión, no está garantizado en los derechos de propiedad, que es un derecho vinculado a una persona. Para garantizar que esa propiedad continúe como herencia, hay un otro derecho, que es el derecho de sucesión. Entonces, para acabar la propiedad, por ejemplo, se podría pensar, solo para un desafío, né, que poderia dizer, sim, está garantizado a propriedade, pero acabou neste país a sucessão. Significa dizer, juridicamente, que em uma geração, a propriedade se acaba. E por quê? Porque uma coisa é garantizar a propriedade como um direito patrimonial de uma pessoa. Outra coisa é garantizar que esse direito de propriedade passe para outra geração por testigos, por testamentos ou por outra coisa. E o que é interessante é, por exemplo, os que dizem que a propriedade, por exemplo, é absoluta, que se pode, não se pode sacar a propriedade. Em la legislação de la maioria de los países, diz, por exemplo, que o direito de autor patrimonial, de ter os royalties de direito de autor, estão garantizados. Pero, por exemplo, em Brasil, eu já penso que em muitas legislações, o Código Civil diz, está garantizado que os herdeiros têm também o direito de suceder em direito de autor. Pero este direito se acaba para os herdeiros em 60 anos. E todos concordam com isto. ¿Sí? Esta é a legislação. E como isto não se protege a propriedade? Vamos raciocinar que a ideia, se fora esta, está garantizado o herdeiro de ter a herência de uma casita de $50,000. Pero o herdeiro só vai ser herdeiro da casita por 60 anos. Depois de 60 anos, é de domínio público. As pessoas dizem, não, isto não pode, é uma agressão à propriedade privada. Como? Se pode fazer isso com os direitos de autor, que é propriedade, e muitos deles valem muitíssimo mais, porque as pessoas pensam que fazer isso com a casa imobiliária seria inconstitucional. É uma questão cultural. É uma questão cultural, porque as raízes culturais, se pensa que o direito de propriedade imobiliária é mais absoluto que qualquer outro direito, que vale muito mais hoje. E hoje se admite, por uma tradição, que se pode fazer isso com os herdeiros de direitos de autor, que se quedam pobres depois de 60 anos, e todos acham que é muito legítimo, que se vai ver, pero não se pode fazer isso com a propriedade imobiliária. Não estou defendendo, estou fazendo um raciocínio de que o pensamento em relação à propriedade imobiliária é um pensamento cultural quase dogmático, como disse Kuhn, que nós não admitimos ou pensamos que essa tipologia de propriedade
é a mais absoluta do que as outras que são absolutas e que são mais caras ou que têm mais dinheiro, ou que não é verdade do ponto de vista de organização do sistema jurídico. Então, o que diz é o Tribunal Constitucional alemão, que o direito de propriedade, em sentido amplo, qualquer propriedade, é uma atribuição normativa de bienes e direitos às pessoas. Que significa esta frase? Significa que a norma civil, ou na norma jurídica, vai dizer, isto pode ser propriedade. Este direito pode ser um direito de propriedade, que pode ser um direito patrimonial. A lei vai dizer o que pode ser propriedade e pode ser patrimônio e o que não pode ser patrimônio. Por exemplo, a lei em Brasil diz: eu tenho meu corpo aqui e mis riñones, que valem muitíssimo, porque são buenos, e eu necessito $500,000 para acabar a construção de minha casita. E este corpo que eu tenho, eu penso, eu sou dueña de meu corpo? Sou dueña de meu corpo? Eu penso que sim. Se sou dueña de meu corpo, eu posso vender de meus riñones. Eu tenho 2. Posso viver muitíssimo bem com Pero a lei não me permite vender, exportar, mesmo que eu necessite muito dinheiro. Não posso vender meus ojos, ou a córnea de meus ojos, não posso vender, pero eu posso vender meus pelos. Por quê? Porque a lei diz isso. Em outras jurisdições, os padres poderiam vender as hijas. Essa é a organização. Hoje se pensa, não, que absurdo. O que este tribunal diz é que o que a lei define, o que se pode ser patrimônio, propriedade, e o que não pode ser propriedade. E os limites e o contenido desta propriedade. E a propriedade imobiliária é a mesma coisa. E aqui está a Constituição de Costa Rica, que diz palavras muito fortes, pero se deve ler isto, não olvidando o que diz os primeiros artículos da Constituição sobre território, que a propriedade é inviolável. Mas não diz assim, não está escrito a propriedade imobiliária é inviolável. A propriedade é inviolável. Tudo que se pode ser propriedade é inviolável. Nada pode privar-se de la suya se não é por interesse público legalmente comprovado. Se é interesse público, pode privar qualquer propriedade. São proibidos monopólios. Isto é interessante. São proibidos que ameace ou restrinja a liberdade de comércio, agricultura ou indústria. É interesse público do Estado encaminhado a impedir toda prática de tendência monopolizadora. Então, se eu sou uma pessoa muito rica, ou, por exemplo, em Rio de Janeiro, onde eu vivo, há 3 pessoas que são dueñas de uma área, de um barrio que é quase um quarto da cidade. E eu já estava pensando que em todos os países são contra os monopólios. E eu estava pensando, se não se pode fazer monopólio, também não se poderia ser monopólio de terras, de dueños de terra. Se uno não pode monopolizar as fábricas de cervejas, as cervejas são importantes, mas o que é mais importante para o interesse público?
ir contra el cartel, los monopolios de fábricas de cervezas o de fábricas de chocolate. En Brasil, por ejemplo, el Consejo de Administración Financiera, la fábrica Nestlé quería comprar la fábrica brasileña de chocolates que se llama Garoto. Y el Consejo dice, ¡qué absurdo esto! Se va a monopolizar la fabricación de chocolates y con eso va a monopolizar y hacer el cartel de dumping de precios de chocolate. Muy bien, no se puede monopolizar las fábricas de chocolate. La pregunta es, ¿se puede monopolizar la propiedad de tierras en una ciudad? ¿Por qué no se podría hacer restricción a cantidad de personas, que tienen la propiedad en una ciudad de 50%, 60%, 70% de las tierras de una ciudad y que controlan los precios de una ciudad de tierra? Lo que es más importante, controlar los precios de cerveza, chocolate, de ropas, o controlar los precios de territorio. Pero si hablamos aquí de que no se hacer una ley para controlar la cantidad de los límites que una persona se puede ser dueña de una área de una ciudad, todo era, oh, qué absurdo, esa es una intervención en la propiedad. Pero en la cerveza, la fábrica de cerveza se puede porque es menos o más importante do que los monopolios urbanos. El control del precio del territorio de la ciudad, que depende de la vida de las viviendas de la ciudad. Entonces, esto es para reflexionar. Mi tiempo está se esgotando. Água, gracias. Entonces, lo que hablé fue que la ley define lo que es los derechos patrimoniales, que son la propiedad, cuando la Constitución dice que protege, que se garantiza la propiedad, está diciendo, están garantizados los derechos patrimoniales, los derechos que la ley define como derechos patrimoniales. Y cuando la ley define cuáles son los derechos patrimoniales, definen los límites, los contenidos de esos derechos. Y la propiedad inmobiliaria, la propiedad urbana, también es una especie de patrimonio que la ley define o contenido de esta propiedad, la forma que es o contenido, usar, disfrutar e disponer. E a lei define como usar, como disfrutar e como disponer desta propriedade. A lei define também o direito individual e como usar é a função social, é a regulação de interesse público, que em la Constituição alemana vimos que não é só definir como usar, pero também hoje o que se deve fazer para usar. Ou seja, não se pode hoje ser proprietário sem ter obrigações. Este direito também impõe obrigações. E hoje diz uma propriedade que não se usa, o Estado se pode obrigar a usar como uma função social. E se garantiza o quê? E a lei diz o que se garantiza, quando se adquire e o que se adquire. Por exemplo, um exemplo rápido. Aqui é uma área de rio. Esta pessoa aqui, esse real, esses barquitos aqui não são para passear, são para viver. São vivendas, as pessoas vivem nesses barquitos. E tem uma pessoa, esta é uma história, que vive neste barquito desde há 40 anos. A pergunta é, a pessoa usa o capil? Essa é a prescrição
adquisitiva de este espacio aquí, si fuera en tierra, aquí es Bogotá, si una persona estuviera en este terreno por 40 años, isso é a prescrição adquisitiva, se for terreno privado. E aqui pode ser 40, 50 anos, e não há prescrição adquisitiva. Por quê? Porque a lei diz que há prescrição adquisitiva em terra, e não em água. E por que a lei diz isso? Porque a lei diz. Um legislador quis dizer isso, porque pode ser que no futuro algumas pessoas, muito bem, então vamos fazer aqui uma pessoa que vive aqui, agora tem prescrição adquisitiva por lo direito de vivienda. E um legislador passe uma legislação. Se passar a legislação, poderá ter esse direito. Então, primeiras conclusões. Existe um conceito uno de propriedade, do que seja propriedade, ou o conceito é cultural e ideológico, com efeitos econômicos, do qual se resulta um conceito jurídico, uma cultura jurídica, que se pode cambiar, depende de como as pessoas pensam que se deve cambiar, se é necessário cambiar para fazer uma sociedade e uma cidade, uma sociedade mais equitativa, mais solidária. Então, a propriedade como conceito virtual não existe. O que existe é o direito de propriedade conforme define a lei. Então, o contenido do direito de propriedade, temos as leis que dão como direito individual o Código Civil e as leis privadas, e o contenido desse direito, a forma de uso, por os direitos difusos, coletivos, em lo qual se inclui o direito urbanístico, que é o interesse público sobre o território. E tudo isto forma o contenido do direito de propriedade. E para finalizar, os dois princípios mais básicos para esse interesse público em la ciudad, hoy por hoy, en la legislación de Uruguay, en la legislación de Brasil, en la legislación de Colombia, son dos. Uno é la da justa distribuição de cargas e benefícios do processo de urbanização. A pergunta é: podemos continuar, seguir com uma cidade que dá gratuito para uns possibilidade de construção, deja no uso de la propriedade, e para outros diz: não, você é proprietário, mas tem que preservar, tem que não construir porque é um lugar histórico. Para uns pode tudo, para outros nada, e para a maioria nem tem propriedade, nem tem acesso. Esta é uma justa distribuição de cargas e benefícios do processo de urbanização, processo que é construído e pago por toda a sociedade. E dois, o princípio básico do direito, que é a proibição do enriquecimento sem causa. Ou seja, quando se permite a uno que tem uma propriedade fazer todo, e esta pessoa ganha 2, 3, 4, 5, 10 vezes o valor de sua propriedade por causa de uma legislação ou por causa de uma obra pública que o poder público não recupera, é enriquecimento sem causa. E este conceito não é urbanístico, é um princípio general de direito. Então, a proposição da nova cidade é que os recursos de urbanização, de índices construtivos de edificabilidade, não fazem parte do contenido do direito de propriedade imobiliária. Ou seja, se a legislação permite que uno hace o comércio com 5 pisos,
no se puede decir que este propietario ganó gratuitamente 5 pisos, porque es un recurso público urbanístico. No hace parte del derecho básico de uso, disfrute y disposición de su propiedad. Son recursos públicos que han sido dados a algunos propietarios urbanos de forma no equitativa y que generan enriquecimiento sin causa. La donación gratuita a algunos propietarios de índices constructivos sin cobro retiram recursos públicos de inversiones colectivas de interés general, como transporte, saneamiento, viviendas sociales e espaços públicos. Então, esto, o novo conceito, o novo fenômeno de la ciudad necessita de nuevos, evolucionar nesses conceitos. E não há nada jurídicamente que não permita esta evolução. E por isso, para isso necessita que todos os cidadãos, não só os juristas, não só os legislativos, porque esses, os juristas e os legislativos, só cambiam se a sociedade tiver consciência do que quer e do que pode. Então, muitas graças por escutarnos.